Se essa não for a sua vibe, a gente sempre tem o folk horror, o horror rural bem ali do lado. Oi, gente! O ano passado viu uma afluência das chamadas estéticas, estilos, alguns até chamam de subcultura, porque para aqueles que se empenham para além da forma de se vestir ou da paleta de cor, esses estilos meio que se tornam uma filosofia de vida. E nessa nova tendência de estilos, acredito que um dos mais famosos seja o Dark Academia, que aparentemente as pessoas veem escrito na minha testa. Espero que a polícia não pense da mesma forma, senão eles vão começar a procurar o corpo. E eu descobri que existe uma wiki só pra listar esses estilos, e a gente sabe que quando alguém faz uma wiki é porque o negócio ficou sério. E aí temos nomes como Angelcore, Clowncore, esse daqui foi criado pelo Ronald McDonald, Grandparentcore. Eu ia gostar desse daqui porque o meu alter ego é uma senhorinha que vive numa vila e descobre crimes nas horas vagas. Royalcore, criado pelo produtor de The Crown, acredito. Eu queria um Piratecore. Eu tô obcecada em ver pessoas que eu não conheço harmonizando celemas numa rede social que eu não uso. Agora, o que eu pude reparar é que com vários desses estilos é possível fazer uma relação com a literatura. No caso do Dark Academia é bem claro, porque é dito que o livro que inaugurou esse estilo foi o A História Secreta da Dona Tartt. Um excelente livro, a propósito. Mas em outros casos é mais sutil e acredito que muito mais antigo. Como é o caso do Cottagecore. O Cottagecore é um estilo que idealiza a vida rural e bucólica, valorizando o maior contato com a natureza e, com isso, buscando um modo de viver mais lento e despreocupado. E onde foi que eu vi uma descrição muito parecida com essa? Em todos os meus livros de história da literatura desde o ensino médio. Para começar, eu vejo Cottagecore, mas eu leio arcadismo, mais conhecido como a escola literária que você mal vê a hora de acabar. Mas para falar do arcadismo, a gente precisa colocá-lo no contexto do neoclassicismo. A principal inspiração para os neoclássicos era a antiguidade clássica. E eles prezavam pela simplicidade, pelo equilíbrio das formas, tudo muito regrado com o que pode e o que não pode, porque afinal de contas, nesse movimento nós usamos a razão e não a emoção. Se você quiser usar a emoção, por favor, se dirigir ao próximo movimento literário. Esse é o século do iluminismo, dos déspotas esclarecidos, da criação da enciclopédia, e é no bojo do neoclassicismo que o arcadismo vai se desenvolver. Ele surge em Roma, vai fazer sucesso em Portugal e depois vem para o Brasil. E como todo bom neoclassicista, os poetas árcades vão se inspirar no passado greco-latino. O nome arcadismo vem de Arcádia, que é uma região da Grécia, que já era usada desde a antiguidade como uma espécie de inspiração paradisíaca para os poetas bucólicos comporem sua poesia pastoral. E essa poesia pastoral podia ser um idílio, um poema curto descrevendo a vida rústica no campo, ou uma écloga, um poema que narra um diálogo entre pastores ou as divagações solitárias de um único pastor. Sim, pra falar de um trem que surgiu lá no Tumblr, eu voltei lá pra época do Aquiles. Mas percebam que as próprias expressões que a gente usa são as mesmas. Idílio, bucolismo. A gente só não usa écloga porque é muito difícil pra falar. Bom, os poetas árcades vão se inspirar nesses poetas gregos e romanos, inclusive usando pseudônimos que remetessem a eles. É quando os meus professores de literatura falavam que eles usavam o nome de pastor e eu ficava... Como assim? Existe uma lista com o nome de pastor? Você vai lá e escolhe o seu? Ou eles perguntavam o nome de um pastor e roubavam a identidade deles? O tema da poesia árcade gira em torno de algumas expressões em latim. Óbvio que eles iam usar o latim. Como a fugere urbem, a fuga da cidade para ir para um locus amenus, um local ameno, e carpe diem, aproveitar o dia sem se preocupar com ambições de posses, o que eles chamavam de aurea mediocritas, a mediocridade do ouro. Agora formem uma frase com essas expressões para definir o cottagecore. O que eu acho interessante é que muitos desses poetas do arcadismo eram poetas de dia e rebeldes na noite. Eram tudo confidente. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, que já rebate a crítica de que essa fuga para a cidade seria uma forma de alienação. Esses caras eram tudo menos alienados. O que eu também acho que seja verdade para os adeptos hoje do cottagecore
apesar do que dizem as más línguas. O bucolismo não ia ficar só na literatura e nós temos várias representações na pintura também. E em 1808, já estamos ali no comecinho do século XIX, Beethoven compôs a sua sexta sinfonia, também chamada de Sinfonia Pastoral, mais conhecida como aquela que é impossível você ouvir e não ficar com um sorriso de orelha a orelha pensando no condado. E a própria Maria Antonieta teve uma fase cottagecore. Ela literalmente construiu um chalé, ou melhor, ela construiu uma vila inteira, ou uma de la reine. Pra onde ela ia quando queria se afastar da corte? Quem nunca? Isso é o simples da Maria Antonieta. Mas é claro, sendo Maria Antonieta, ela estava fadada a perder na vida. E a construção do Amor de la Reine foi alvo de várias controvérsias. Desde o alto custo para a construção, até essa romantização da vida no campo, que, pelos idos pré-Revolução Francesa, dizer que não estava sendo fácil seria um eufemismo para custar a cabeça do Luís XVI. E essas também são críticas que o cottagecore recebe, porque não é exatamente barato você largar tudo e viver numa fazenda, e todas essas fotos ao pôr do sol, assando a sua torta de maçã, abraçando sua galinha, não são exatamente uma representação realista da vida no meio rural. O romantismo no século XIX vai ter a sua própria relação com a natureza, mas é uma natureza agora bem menos idílica, bem menos controlada e que serve para outro estilo. Não desse vídeo. No começo do século XX, a gente vai ter um retorno a esse ideal bucólico, muito bem representado por obras como O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, tive que olhar o nome dela porque eu nunca acerto, que é uma carta de amor à vida no campo e ao contato com a natureza. Todos os seus problemas somem se você tiver um pedacinho de terra. De terra? Para plantar sementes. Anne de Green Gables, da canadense L.M. Montgomery, também vai trabalhar com isso. É algo que visualmente a série Anne with an E capturou muito bem, na minha opinião. A propósito, como anda Anne with an E? Eu não sei o que foi cancelado mais rápido, a série ou o menino que faz o Gilbert. E o bucolismo também vai aparecer ainda no começo do século XX na poesia dos chamados poetas georgianos. Por que eu falei georgianos assim? Como todo movimento literário, eles surgem para mandar shade pro movimento anterior. No caso, o romantismo. Para se livrar dos excessos dos românticos, os georgianos apostaram numa poesia mais simples num cenário bucólico. Só que o georgianismo não foi muito pra frente porque o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado. Vários desses poetas georgianos se tornaram poetas da Primeira Guerra. E falando em veteranos da Primeira Guerra, eu queria fechar esse nosso panorama com dois autores que eu tenho certeza que vocês não esperavam. A.A. Milne, o criador do Ursinho Puff, Ursinho Pooh, Verônica, Me Obrigue e Tolkien. Ambos esses autores não só escreviam de uma forma a valorizar o cenário campestre, como isso era algo que eles buscavam para a própria vida. O Alan Milne se recolheu para o interior depois da guerra e o bosque ao redor da fazenda onde ele morava serviu de inspiração para a criação do Bosque dos 100 Acres, onde o Ursinho Puff e seus amigos moram. E Tolkien nunca superou realmente a sua saída da cidade de Sarehole Mill, que foi onde ele passou a infância e que pode ter servido de inspiração para o condado. E se tem algo que ele lamentava muito, era o processo de urbanização desenfreado. Ok, o que toda essa viagem pastoril tem a nos dizer? Que a humanidade sempre esteve lascada. Existe uma correlação clara entre o advento do cottagecore e a Covid-19. Segundo uma matéria do NPR, cujo link vai estar aqui embaixo junto com outras referências a quem interessar possa, o termo cottagecore apareceu pela primeira vez no Tumblr em 2014. Mas foi em 2020 que o uso da hashtag cottagecore subiu 153%. E o número de likes subiu 500%. E isso sem falar dos dados do TikTok. Podemos dizer que é uma forma de escape? Eu acredito que sim. Especialmente porque a gente está numa situação em que a vida lá fora se tornou a utopia dessa época. É a Arcádia do nosso tempo. Mas reparem que a gente foi da Grécia Antiga até 2021. E nós vimos repetidamente o anseio por esse lugar ameno. Então acho que não dá pra dizer que o cottagecore seja algo exclusivo de agora. Então me incomoda sim o tom desdenhoso que eu notei em várias das reportagens que eu li sobre o cottagecore, como que dizendo, olha só a nova invenção de moda da geração Z, os nativos digitais. Eu lembro desse mesmo tom ser usado para se referir aos millennials, que é a minha geração. Os millennials eram culpados por absolutamente tudo, da crise financeira de 2018 ao cancelamento da TV Globinho. Me parece que o que a gente está vendo aqui com essa relevância do cottagecore não é um problema,
é um sintoma. E é um sintoma recorrente que a gente nunca soube direito como tratar. Algo está dizendo que o nosso modo de vida se tornou insustentável. E não é de hoje. E acho que a gente podia conversar um pouco sobre isso aqui nos comentários. Então, se existem pessoas que estão se encontrando, estão formando uma comunidade em torno desse estilo para tentar tratar esse problema, e se isso faz com que elas se sintam bem, eu fico genuinamente feliz. E as fotos são lindas. Continuem. Joinha e preparem um print na tela, porque eu vou deixar aqui uma listinha dessas obras que eu citei e de algumas outras para você poder ler enquanto assa o seu pão caseiro. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.